Olá, tudo bem? Colocando o nosso tema. Olá, Érica. Olá, lindo. Tô colocando o nosso tema aqui. Oi, Ana. Deus tá vendo, viu, Ana? Deus tá vendo. Oi, turminha. Tudo bem? Luciana já tá aqui pedindo pra entrar, meu Deus do céu. Bom, gente, eu sou Luciana de Barros. Já vou chamar aqui a Luciana Lopes pra gente começar mais um Entre Luz. Hoje falando de um tema tão importante. Deus tá vendo, Ana. Deus tá vendo, tá? Oi, Lofa. Olá, boa noite. Você acabou de se apresentar? Não, só falei que eu sou Luciana, tô te chamando aqui. Gente, depois que quebrou o meu suporte, eu fico triste. Assim, melhorou? Melhorou, tá? Tá bom, Tá bom. tá bom, tá melhor. Então vamos Pode nos se apresentar. Boa noite, pessoal, nossos fãs que vêm todo domingo às 9 horas Você tem encontrar com a fãs, gente amiga? aqui no canal. Hã? Você tem fãs? Ué, lógico que eu tenho fãs. Você também tem fãs, não tem fãs? Como não? Mais ou menos. Temos sim, senhora. Quem vem a essa hora, Lu, para ouvir a gente conversar, precisa ser muito fã, cara. Porque pensa, ainda mais a gente que conversa do jeito que a gente conversa, sem script. Então, já viu. Bom, eu vou me apresentar, então. Eu sou a Luciana Lopes, sou psicóloga clínica, psicodramatista, sou empreendedora digital. E conheci a Luciana através do grupo Marketing para Psicólogos, porque ela faz parte de uma mentoria também, como eu faço parte da mentoria Pegasus e a Lu faz parte da mentoria Lotus. Lotus. Eu ia falar Logos, ainda bem que eu não falei errado. Da mentoria Lotus. E por isso nós duas nos encontramos e começamos a conversar muito e decidimos, por sermos pessoas assim, charás, espontâneas, né, Lu? Aí a gente decidiu passar aquele papo que estava lá só ao telefone, passar aqui para o Instagram, para as lives com vocês. Então eu quero primeiro dizer que é uma honra imensa para mim estar aqui, ser sempre convidada da Luciana. A Luciana faz um trabalho espetacular que eu admiro profundamente. E, enfim, depois eu dou mais detalhes. Vamos lá, gente. Então é uma delícia estar aqui com vocês. Muito obrigada. Estou vendo vários nomezinhos que a gente vê sempre por aqui. Então, muito obrigada. A gente adora, tá bom? Podem dar like, marcar o sininho para receber notificações do canal. Logo, logo a gente vai fazer um YouTube, tá bom? Em breve. Aguardem. Vamos lá, gente. O que aconteceu? Domingo passado, eu coloquei um post escrito assim: bom dia, não exija tanto de você, descanse. E esse post era para mim. Para toda hora que eu ligasse o Instagram, eu visse que eu olhasse lá um puxão de orelha que eu precisava descansar. E o quanto às vezes é difícil a gente olhar para a gente e falar assim: oi, Rô! Oi, Fá! O tanto que é difícil a gente olhar para a gente e perceber que a gente precisa descansar. E que a gente precisa desse autocuidado, que a gente precisa desse merecimento, né? E aí eu falei: Lu, vamos falar disso, da importância de cuidar da gente, de olhar pra gente, que o nosso corpo dá sinais que a gente já tá assim, morrendo, que já tá se esgotando e que às vezes a gente não se autoriza.
e o quanto é saudável para a gente quando a gente descansa. Então, eu já quero começar aqui perguntando para vocês, quem hoje está exausto? Num domingo, quem é hoje que está assim, quebrado? Lu, não vale levantar as duas mãos. Pode se conter, tá bom? Tá bom, vamos segurar agora. Eu acho que dentro disso que você está falando, né, Lu, só vou pontuar uma coisa aqui que eu acho que é bem bacana da gente pensar juntos, né? Uma coisa é a gente estar em quarentena e a gente se vê, né, de repente, tão ocupado, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e tal. Então, isso é uma situação. A outra é a gente esquecer de descansar, né? Porque a gente tinha uma rotina antes que exigia da gente sair de casa, interagir, voltar para casa, fazer as tarefas da casa, fazer as tarefas da vida e tal. Agora, como a maioria de nós está em quarentena o tempo todo, a gente começou a perceber o quanto que a gente e as pessoas em volta começam a ficar um pouco negligentes com esse assunto, né, Lu? Eu tive que eu precisei, assim, simplesmente parar um tempo, desligar celular, desligar computador, desligar tudo, porque senão eu não ia descansar nunca. Né? Porque a gente fica... A Lu falou agora, né? Quem é que tá aqui no domingo exausto? Acho que nessa quarentena a gente não vê mais que é domingo, não vê que é feriado, não vê que é segunda, não vê que é nada, né? A gente vai indo. Então, realmente, a gente precisa se atentar a isso, porque senão vai dar ruim em breve, né, gente? O que vocês acham? Me conta aqui, gente, quem é que tá trabalhando mais do que o antes da pandemia, né? E o que aconteceu? Semana passada, quando eu coloquei esse bilhete, eu comecei a receber muitos direct, muita mensagem. Foi para mim? É para mim? E eu falava, não, gente, é para mim mesmo. Né? Ou gente que falava assim, eu precisava ler isso, eu precisava olhar para mim. Porque nós estamos ligando uma metralhadora aí, estamos trabalhando que nem loucas e não estamos olhando para a nossa saúde, para o nosso cuidado. E aí, como que fica? Como que ficamos, né? Aqui, olha, um monte de arteira tá trabalhando mais. Ó, tem outro ateliê aqui, né? E aí, sou professora, meu trabalho triplicou. A Tânia, com certeza, gente. Essa é uma queixa muito comum. E aí, a gente vai pontuar algumas coisas aqui. Eu acho que para o professor foi mais difícil, porque ele teve que se reinventar de uma hora para outra, né? Tem horas que eu fico com muita raiva da professora da minha filha, mas eu penso assim, meu Deus, ela nem sabe, né? Assim, coitada, sabe? Porque é difícil demais fazer o que eles estão fazendo. A Adriana tá falando que já saiu dessa piração, né? E é uma piração, que bom que você já conseguiu sair disso, né? E não fica com raiva, não. Então, hoje a gente vai falar de algumas coisas que é importante, porque a gente também tem que ver até que ponto é descanso, até que ponto não é autossabotagem, até que ponto não é preguiça mesmo, viu, gente? Porque existe isso, eu posso estar com preguiça mesmo. Houve um input aí para a gente se lançar, para a gente aparecer mais, para a gente se destacar mais. E até que ponto não é perfeição, até que ponto é um perfeccionismo nosso que impede a gente de ir, ou é um medo. Então, a gente vai falar um pouquinho disso daí. Fora do horário que ficou maior no online. Gente, eu achei que os atendimentos aumentaram demais. Lu, quem é que aumentou os atendimentos? Né? Então, eu percebo isso. Acho que os atendimento de paciente, eu que também sou 100% clínica, né? Assim, no contexto da rotina, do dia a dia e tal. Eu acho assim que aumentaram os atendimentos, mas não de psicoterapia, de supervisão, de mentoria, de outros serviços que não eram tão frequentes. Então, acaba que exigem mais da nossa atenção na rotina, estou dizendo, né?
Então, assim, no dia a dia, na batida ali do dia a dia, acho que sim, existem serviços que a gente vem prestando e fazendo, trabalhos que a gente vem fazendo que exigem mais da nossa atenção, mas eu acho que o universo online é extremamente cansativo num certo momento, né, Lu? Chega uma hora assim que a gente não consegue mais ler, né? Chega uma hora que a gente não consegue mais dar conta de digitar. Pelo menos eu percebo um pouco isso. Eu preciso intercalar alguns horários de intervalo, porque senão eu não consigo mais ler, não consigo mais ter a mesma fluência, né? E eu acho que Cansativo até o nós... explicativo. Eu tô naquela que se eu recebo mais um convite do Zoom, eu já morro. Então, exatamente. E quando você abre o seu celular e tem 300 mensagens, tipo, não tem como ler, né? Impossível. É Então, simples assim. vamos Eu lá. acho que só uma coisinha, Lu, deixa eu só pontuar uma coisinha aqui que eu tô pensando, que é assim, né? Ops. A gente... Essa ideia de que nós, principalmente olhando um pouco para os psicólogos, que é a maioria de nós aqui agora, né? Essa coisa de que a gente também tem que dar conta de tudo é uma coisa muito complicada, né? A gente acaba que podemos nos esquecer de darmos conta da gente. E eu acho que uma conversa como essa aqui, de hoje, é uma conversa que é um abraço mesmo, é um acolhimento, que a gente tem que tentar se abastecer aqui dessa conversa, dessas reflexões, para a gente levar como um, sabe aquele alertazinho que a gente leva para a semana, né? Aquela voz que fala, né? Para a gente não se esquecer disso, porque senão o que pode acontecer é que se essa quarentena demorar muito mais tempo, vai acabar que os profissionais da saúde, como nós, estaremos todos estressados. E aí Mas não. eu falei isso no início e algumas pessoas falaram para mim que não entendiam o que eu estava falando, que eu falei que a gente vai adoecer demais, que a nossa saúde vai adoecer, nossa saúde mental, nós vamos adoecer. E aqui eu vi a Fá contando que fez N cursos, que comprou N cursos, e o atendimento online desgasta, porque ele desgasta mesmo. Às vezes você precisa até de mais recursos do que no presencial, né? A Joane falando que depende da internet, a internet cai. Eu fiz uma live esses dias para trás, Lu, que a live caía. Gente, no fim eu já não tinha mais força para sustentar a live. Eu falei, nossa, eu preciso sair, né? E fora a exigência hoje que nós temos que mostrar serviço, parece, eu não sei onde que foi determinado isso, que a gente tinha que mostrar esse serviço todo nessa velocidade que estamos mostrando, né? Então, eu concordo com você, assim, da questão de ser um abraço e da gente prestar atenção nos nossos sinais de cansaço. E lembrar que pandemia vai, a gente fica, né? Que se demorar 1 ano, 2 anos, mas nós vamos ficar. Então, assim, como que vai ficar a minha saúde mental? Como que vai ficar o meu cansaço? Como que eu vou ficar depois disso daqui? Né? Então, eu acho que tem uma coisa, né, Lu, que assim, eu vou usar um exemplo muito meu, tá? Eu vou fazer um webinar na quarta-feira e eu tô me preparando para ele já tem várias semanas, né? Então é lógico que vai dar aquela aflição, aquela ansiedade, aquela coisa, aquela expectativa logo um pouco antes, né, da aula. É claro que a gente vai ajustando e fazendo e tal, mas a gente precisa lembrar disso, né? A gente precisa ter esse momento de pausa, porque senão não vai ficar nada bacana, nada bem feito, nada vai ficar bom, né? Você acabou de sair de um lançamento agora do teu curso, quer dizer, se a gente não conciliar esse monte de tarefas e esse monte de atividades que a gente faz, realmente você lança o seu curso e depois você não consegue dar conta de dar atenção, de cuidar das pessoas, e acaba que vai dando na mesma, né? Então, nesse sentido, a gente precisa de fato tomar cuidado. Nem acho que seja um cuidado propriamente, no sentido
ai, já estamos nesse ponto. Mas é uma autorreflexão mesmo, né? A gente precisa olhar para a gente e tentar identificar como que anda nosso ritmo, né? Eu concordo que são para todas as áreas. E aí agora eu vou falar um exercíciozinho aqui que funcionou comigo e que eu sugiro que a gente faça mesmo, sabe? Que vocês façam. Eu aprendi ele com a Dani. A Dani dá a mentoria Dinheiro para Psicólogo comigo. E a Dani, ela é muito mais palpável do que eu, sabe? E ela gosta de pegar os horários dela, assim, ela meio que apresenta isso pra gente. Eu que dei uma incrementada no exercício dela, mas pegar a nossa semana e dar uma colorida na nossa agenda. Eu vou pegar a minha agenda, vou usar um dia que tá vazio aqui. E eu já Eu fiz vou esse pegar a minha exercício, agenda tá, para vocês gente? Que verem. A Lu já me ensinou. E eu também já fiz. Só que eu não tenho agenda vazia. Tá toda colorida, não dá nem para mostrar, amiga. Tá? A minha agenda, ela é inteirinha, assim, gente, porque para mim é mais fácil de eu ver minha semana. Então, o ateliê da arteira fez para mim do meu jeito, com o meu jeito, tá? E aí, a Dani ensina a gente a dar uma colorida dar uma colorida na agenda, contando o que a gente está fazendo. Que tipo de atendimento que é? Se é um atendimento social, se não é. Mas a gente também fazer pegar outra cor de caneta aqui, gente. Que tem caneta à beça. E esse é um exercício muito bom. Aqui, ó. Colorir. Isso daqui é um atendimento. Isso daqui é uma hora de descanso. Isso daqui é uma hora de estudo. É claro que não vai ficar assim, desse jeito. Vai ficar azul, azul, azul. Mas para a gente dar uma olhada, como depois, tenta colorir mesmo, giz de cera, lápis de cor, para você dar uma olhada de como que tá a sua vida. Que horas que é a hora de descanso. Esse é um exercício, gente, que eu tô pedindo para fazer, porque às vezes passa batido. A agenda é linda, viu? Foi o ateliê da arteira que fez. Ela faz do seu jeito. Então, com dá uma patrocínio. Patrocínio, nós estamos precisando, tá? O Entre Luz está aceitando, tá? Com certeza. Entre Luz aceita patrocínio e recebidos. Minha agenda é linda, gente. Olha aqui, ó. Olha que linda, muito bom. Símbolo do poder. Gente, dá uma coloridinha nas horas de vocês. De azul, por exemplo, a hora que vocês estão trabalhando. De rosa, a hora que vocês estão descansando. Verde, a hora que vocês estão criando as coisas de vocês. Só para vocês terem uma consciência visual de como que tá a agenda de vocês. Por que isso é extremamente importante? Porque a gente passa batido, porque a gente não olha, porque ou a gente acha que a gente está fazendo pouco, e aí quando a gente dá uma colorida na agenda da gente, que a gente olha lá, vamos imaginar que eu não sei nem. Vamos imaginar que a gente é aquele psicólogo que não sabe nem quantos pacientes que a gente está atendendo. Vamos imaginar que vai ficar tudo vermelho, mais ou menos isso. Agora eu não sei onde que eu colori. Mas vamos imaginar que eu não sei nem quantos pacientes que eu tenho, né? E aí eu vou dando umas coloridas na minha agenda. Quem tem aquela outra pode colorir também. Quando termina isso, a gente consegue ter uma noção visual. Se eu tô trabalhando mesmo, se eu tô no Instagram, tá? Se eu tô enrolando para fazer um webinar ou para fazer um lançamento, ou se eu tô fazendo isso. Então, vamos a Lu agora, que vai lançar o webinar dela de psicodrama na quarta, ela dá uma colorida de laranjado nas horas que ela está preparando esse trabalho. Isso é importante até na hora que ela vai fazer a formação de preço, que pensa em dinheiro, né? Então, como que ela vai fazer a formação de preço se ela não sabe nem quantas horas que ela se dedicou a isso? Então, gente, esse é um exercício, eu não estou vendo o que vocês estão falando. A Lu é cega, então depois eu volto. Gente, isso é importantíssimo, importantíssimo. Olhe, oi, Rutena, olhe para a agenda de vocês, para a vida de vocês, quantas horas vocês estão estudando. Até, vocês sabem que eu puxo a sardinha para o dinheiro, né? Até para eu saber se eu posso comprar o curso ou não.
Às vezes eu estou aqui querendo comprar um curso, mas eu não tenho horário na minha agenda, eu não dou conta de fazer isso. Não E dá aí, mais. e Pode o ir. que a gente ouve, geralmente, quando a gente faz um curso e lança, o que a gente costuma ouvir é: eu não tenho dinheiro para comprar o curso, né? Então, eu acho que é bacana ter essa noção. Claro que aqui a gente está falando entre colegas, todos somos profissionais. Claro que quando a gente faz uma reflexão desse jeito, a gente está falando isso de um jeito bastante simples, né? Simples assim, faz, colore, enxerga, tem esse contato visual e tal. Por quê? Porque geralmente o que acontece é que a gente vai fazer isso em relação às outras coisas, mas não em relação àquilo que gasta mais do nosso tempo, por exemplo. Então, a gente fala: não vou fazer mais nenhum curso porque eu já comprei todos os cursos que eu podia. Tá bom. E você está realmente se dedicando a isso? Né? Quando a gente vem aqui no domingo à noite falar sobre os gastadores, sobre os investidores, a gente também precisa ter esse olhar para o que é que a gente usa a nosso favor das coisas que a gente compra, nas quais a gente investe, né? Então, a ideia da gente se conversa é justamente ter um olhar interno, né? Ter um olhar para e uma ajudar a outra, um ajuda o outro, para que a gente possa realmente bem, né? Nesse tempo. Uma que eu queria comentar, assim, aí do evento Psicologia Sem Fronteiras, que foi espetacular, maravilhoso, que esse ano foi online. E todo mundo, muita gente que eu vi saindo de lá, estava assim: ai, a minha cabeça está fritando. Por quê? Porque realmente a gente entrou em contato durante a semana inteirinho com muitas ideias, com muitas estratégias, com muita gente nova, conhecendo pessoas muito bacanas. Então, é claro que a nossa cabeça está fritando, né? E agora, o que a gente faz? Que é uma ideia muito incrível, é a gente também começar a organizar essas ideias, né? Florida também. Isso eu acho legal. Então, assim, De puxa vida, organização, de vida. naquela aula lá, eu vi uma ideia que foi tão bacana, então deixa eu anotar isso aqui, deixa eu refazer, porque senão a gente tende a ficar numa ansiedade também, né, Lu? De, ai, me passa todo o material que você anotou aí, me passa, porque eu preciso ver, eu preciso saber, eu preciso aprender e tal. Que é bacana, lógico que é. Porém, a gente, na medida em que a gente para organizar, as ideias não vão passar batido, né? Isso é uma coisa que eu falo muito na nossa tutoria, lá do curso do Marketing para Psicólogos, que é isso: não perca ideia. Tenha sempre um lugar onde você anote as suas ideias, porque senão elas vão se misturar no meio das outras coisas e você vai perder uma ideia genial e que muitas vezes pode levar anos para voltar, né? Nossa, eu já tinha pensado nisso, quem nunca? Eu às vezes não conseguimos dar conta. Eu comentei isso, eu fiz um trabalho em 2018 e ele está todo dentro de um quadro, todas as ideias, tudo que eu ia fazer. E todas as ideias que eu tinha, eu coloco nesse quadro, porque depois eu vou esquecer. E não adianta, gente, eu vou esquecer. Então, assim, eu sou do visual mesmo. Eu acho que nós precisamos olhar, precisamos ver e de verdade com o que eu estou gastando, sabe? Você sabe que eu gosto um pouquinho só de dinheiro, então, assim, às vezes eu tô ali atendendo o paciente, e se eu deixar de atender esse paciente e focar nas minhas ideias, no meu processo criativo, que eu posso fazer a mais, além de só atender esse paciente, o quanto que eu lucro com isso, né, Lu? Nós estávamos conversando essa semana de abrir mais horários de supervisão, o quanto seria melhor se você conseguisse abrir mais horários de supervisão e menos horário de atendimento com um,
né? Então, assim, Sim. gente, isso são coisas que a gente às vezes precisa parar para olhar, sabe? Para Uhum. olhar mesmo o que que eu estou fazendo com a minha vida. E vocês me desculpam, não tem ninguém aqui que vai cuidar de vocês. Meu marido é ótimo, eu brinco que ele é a minha retaguarda, mas quem vai cuidar de mim sou eu mesma. Quem vai olhar para mim sou eu mesma. Então, além de criar estratégias para isso, eu preciso estar atenta com o que eu estou fazendo com a minha vida e se está saudável ou não. Eu estou falando isso porque eu recebo muitos psicólogos para supervisão que falam assim, nossa, Lu, eu tô ótima, tô super bem, atendi 60 pacientes essa semana. E você tá bem? Você tá vivo, né? Uma vez eu E me às vezes... lembro de uma Pode aula falar. que a menina me falou isso, Lu, e eu quase tive um treco. Porque assim, gente, ainda mais depois de alguns anos, você vai chegando num outro ritmo, inclusive, do seu próprio momento, do seu rendimento e tudo mais, né? E aí a gente precisa pensar, né, voltando a puxar o gancho das nossas outras lives, né, Lu? No que eu invisto o meu tempo, né? No que eu invisto a minha qualidade de vida, no que eu invisto o meu lazer, onde que eu estou gastando isso, né? Então, atender 60 pacientes por semana, gente, 40 que seja, já é uma coisa que exige um nível de concentração e de tudo, né? Que eu não sei se compensa, E né? aí você me lembrou uma coisa aqui, né? Adorei a sua reflexão, viu, Lu? Palmas para você. Muito obrigada. Por nada. Você me lembrou uma coisa assim, e aí, às vezes eu não consigo ter um processo criativo, eu não consigo Exato. estudar, eu não consigo ler o livro que eu comprei, eu não consigo fazer as Não coisas que consigo eu preciso namorar, fazer. eu não consigo fazer nada mais, né? E aí eu vou entrando num ciclo de menos-valia, porque depois de tanto eu não consigo tanto, que eu vou me sentindo incapaz. Eu vou me Exato. sentindo péssima. Eu vou achando que não é o meu trabalho que é ruim. Sou eu que não dou conta, sou eu que não faço, porque a Lu Lopes faz. Né? A Lu Lopes faz live domingo à noite, a Lu Lopes faz webinar e eu não consigo, né? E aí Uhum. eu entro num nível de sofrimento mental muito grande, num desgaste emocional muito grande. E quando eu vejo o quanto é difícil sair disso. Só que aí eu não percebo que o outro tem uma outra realidade, que o outro tem uma outra vida. Por exemplo, aqui, uma das minhas grandes amigas, que é a Mônica, ela tá aqui. A Mônica é hiperativa, ela é doida, ela é uhul, ela é. Eu não tenho a força que ela tem. Eu não tô. Você liga para ela 3 horas da manhã, ela tá fazendo minha agenda. Né? Eu, Mônica de Deus, e sério, plena fazendo a minha agenda. E no outro dia de manhã ela tá como se nada tivesse acontecendo. Ela não tem minha idade, né? São coisas completamente diferentes. Eu não posso me comparar a ela de forma alguma, de forma alguma. Mas às vezes a gente entra nesse nível de paranoia e isso só nos prejudica, Lô, né? Só nos Eu acho que essa prejudica. coisa, a gente, enquanto profissionais da saúde, a gente fala muito sobre a questão da autoestima, né? E essa autoestima, ela só chega até nós através do autoconhecimento. Então, enquanto eu e a Lu estamos aqui falando tudo isso para vocês de um jeito que parece uma brincadeira, né? Um papo de amigas ao telefone, a gente está trazendo embutido várias dessas reflexões que a gente já faz no nosso dia a dia e que a gente ensina para os pacientes, a gente ensina para os supervisionandos, a gente ensina para os colegas de profissão. E às vezes a gente esquece de praticar. E é normal esquecer de praticar, porque eu faço isso, a Lu faz isso, de vez em quando a gente perde a mão, né? Claro que perde. Porque a gente é assim.
Mas é importante esse momentozinho reflexivo de alerta e de atenção, né? Você falou uma coisa agora, Lu, que é muito legal também de pensarmos juntas, que é assim, a gente tende a se comparar em tudo o tempo todo, né? Principalmente quando a gente vai lançar ideias, quando a gente vai entrar num processo criativo. Então, sempre a gente vai querer ter a comparação com alguém. Então, eu vou lançar um curso, mas o meu curso tem que ficar ou melhor, ou ele já está pior. A gente já parte desses pontos extremos, né? Não, não está tão bom quanto o seu. Ou, tem que ficar melhor que o seu. E muitas vezes, nesse processo todo, a gente perde o principal, que é a nossa identidade, né? E isso vai refletir, sem dúvida nenhuma, no rendimento, que vai refletir no acúmulo de tarefas desordenadas, que depois vai refletir numa exaustão emocional e física e tal, e que vai refletir na falta de autocuidado, que é o que a gente começou falando lá atrás. Então, vocês percebem como é uma cadeia, né, de situações que vão se enroscando? E que se a gente, de repente, não tomar uma atitude, muitas vezes radical, né, a gente não consegue desconectar. E tem hora na vida que a gente tem que tomar uma atitude radical, desligar o telefone, né? E no dia seguinte falar, amiga, amiga, desculpa, eu sumi, mas já voltei. Gente, ela tá falando Né? isso porque ela sumiu, eu desesperei. Ela sumiu, ela não sabia nem qual era o tema de hoje, tá? Algumas horas, não foi nada São muito algumas grave. horas. Ela simplesmente desligou da vida. Mas vamos lá, gente. Porque senão o que ia acontecer? Como é que eu ia vir aqui falar disso com vocês? Fala pra mim. Não é mesmo? Ela viveu na prática isso que a gente tá falando. Mas vamos Exato. lá. Eu gosto de algumas coisas no concreto aqui, porque é pra gente ter recursos. Então, eu gosto do caderninho das cores, pra gente saber se a gente está se sabotando ou não, tá? Porque ele ajuda a gente pro bem e pro mal, porque ele conta o que a gente está fazendo. Então, por favor, gente, faça os caderninhos das cores para vocês terem uma noção. Eu, Luciano, como psicóloga e tal, eu adoro um baralho e gosto de perguntar pro baralho, viu, gente? E aí, já fazendo aqui a minha propaganda, porque eu ganhei um baralho, outra Luz também tá recebendo as coisas, viu, gente? Então, eu recebi um baralhinho, Despertar Team Cards, que a gente tira uma carta toda vez. E aí, enquanto você estava falando, eu pedi o meu marido para buscar o meu baralho que estava lá na sala, que eu ainda estava até namorando ele. E olha a cara, gente, ó, meu baralhinho novo, viu? Da Bruna Lobo e da Rosimeire Adriane. Recebido, gente, eu já tô recebendo coisas. Mas deixa eu só fazer uma pontuaçãozinha aqui básica. Ela mora em Goiânia, eu moro em São Paulo, tá, gente? Ela mora em Brasília. Mora em Brasília. Baralho Minha propaganda, então... vai que eu não ganho mais, gente, ó, propaganda, tá? Olha a pergunta que saiu pra gente hoje. Olha a pergunta que saiu pra hoje. Acabei de tirar, tava no bolo de 100, que o baralho é grande. Olha a pergunta que saiu aqui. Como me sinto observando pessoas realizando suas atividades? E nós tínhamos falado uns minutinhos antes sobre a comparação, né? Da nossa comparação com o outro, que não tem nada a ver com a gente. E aí o baralhinho, às vezes, serve para a gente se alertar, sabe? Que a gente está fazendo uma coisa errada. Como que eu me sinto diante da Luciana, que vai lançar o projeto dela, né? O curso Psicodrama quarta-feira. E aí a Luciana pode pensar como que ela se sente diante da Luciana, que já lançou dela, já ficou livre dela. E tá lindo por sinal, viu, gente? Sim, né? É exatamente isso. É exatamente isso. Gente, faz sentido isso daqui? Às vezes a gente acaba olhando demais pro outro mesmo, ou nós, Luz, estamos viajando. Qual que é a opinião de vocês?
Eu também fiquei chocada, mas o baralho não mente, viu, Mônica? O baralho não mente. O Eu baralho. acho que isso é uma coisa assim, né? Aqui tem muita gente que já acompanha esse nosso trabalho e tudo, né, Lu? Então, por isso também que a gente fica tão à vontade com vocês. Mas, é claro, né, que é importante falarmos que a gente, quando está trazendo um tema aqui para vocês, a gente também já passou pela mesma dificuldade e passa ainda, né? É isso que a gente está contando aqui. Eu precisei dar uma sumidinha básica, porque senão não ia rolar. E a Lu, a mesma coisa nas outras coisas, em relação a outros temas, enfim. Então, essa partilha que a gente faz aqui com vocês é uma partilha muito sem pretensão, no sentido de não só da gente trocar uma ideia, da gente compartilhar os nossos saberes, os nossos conhecimentos, mas sem pretensão de ser uma coisa, ah, não, eu não faço assim, eu não faço assado. Não, tá todo mundo junto aqui, né? Todo mundo faz parte da mesma profissão, todo mundo tem mais ou menos a mesma maneira de funcionar, né? E eu tenho sempre uma visão, um olhar muito pro psicólogo, no sentido de que a gente precisa, de fato, dar mais atenção até para tudo aquilo que a gente aprende. Porque se tem uma profissão nessa vida que, para praticar o que aprende, precisa tomar uns tapas, somos nós. Não é verdade? Você fala Eu acho que todo vamos mundo, fazer Lu. terapia, Eu acho que o todo ser humano é um mundo ser olha. humano cara de pau. Hã? Eu acho que o ser humano é cara de pau. Eu acho que todo mundo. Ser humano é, mas psicólogo é mais, né, Lu? Vamos combinar. Tá. Tem psicólogo aqui que vamos combinar. Aqui não, na vida. Porque é isso. Você fala, vamos fazer terapia? Ai, não, mas será? Acho que eu não Não preciso. preciso, já fiz faculdade. Já fiz, né? Vamos fazer uma supervisão, amor. Você não está sabendo, né, conduzir esse caso. Vamos olhar direitinho no detalhe. Ah, não, mas não preciso. Já fiz. Fiz estágio já lá na faculdade, ó. Já fiz supervisão, já sei. E é isso. E a gente é assim, né? Nós somos assim. Vira e mexe, a gente puxa a orelha uma da outra, né, Lu? O pessoal todo aí, mandando Na Irete coraçãozinho, ainda chegando. bem, né? Porque vocês Já, sabem que às vezes a gente fala mesmo as coisas, né? a Bel diz que faz terapia. Lu, lembrando que a ideia é que esse papo fosse estendido mesmo. Então, é só um bate-papo, né? Oi, Sá. Eu gosto, gente. Vocês vão me conhecer aqui mais, vocês vão ver que eu estou sempre falando dessas atividades, da gente fazer os exercícios que a gente propõe para os nossos pacientes. E principalmente para a gente olhar para o nosso cansaço com mais carinho. Mas eu gosto de tarefinha, a sistema que eu gosto de tarefinha, então se eu estiver falando tarefinha aqui demais, vocês podem cortar, que domingo que vem eu corto, tá? Não tem problema não. Mas eu vou nas tarefinhas, tá, Lu? Como assim, gente? Eu já fiz a tarefinha das cores, eu já fiz a tarefinha do baralho. Agora eu vou na Você fica próxima com as tarefinha. tarefinhas. Nós combinamos. Você fica com a tarefinha, eu fico com um pensamentinho e tá tudo certo. Vamos lá. Tarefinha, pensamentinho. Tá tudo certo para vocês, então, gente? Isso. Vocês Outra... que tem que dizer, né, gente? Porque se deixar não é por nós. a gente faz sozinho o negócio. Não, se depender da gente, a gente fica aqui até de madrugada também. Exato. Né? Tem dia que exato. 2 horas da manhã meu marido tem que falar assim, pode parar, já deu. Já né? deu, já conversou, chega. Então, vamos lá. Quando a gente olha para as nossas horas e vê que a gente está trabalhando demais, que o nosso processo criativo já não aguenta mais, nós estamos um saco, um cansaço, é saudável que a gente coloque um tempo de descanso. Igualzinho a Lu fez ontem, não é bom, a gente avisa as amiguinhas, tá? Mas a gente some, desaparece, desliga o celular, tá? E isso é importantíssimo. Eu estava com o hábito de desligar o celular aos domingos. Gente, eu desligava cedo, desligar o celular mesmo aos domingos, para não ter mensagem, para não ter nada.
E isso me fez muito bem. Mas eu posso me desligar por um tempo e eu posso me autorizar a fazer isso. Quando eu me autorizo a não fazer nada, é diferente de quando eu não estou fazendo nada, viajando Por aí fazer. viajando na maionese, assim, tá? Então, quando eu me autorizo a não fazer nada, eu não me autorizo a fazer nada, por exemplo, por 3 dias. Porque o que acontece? Os pacientes às vezes chegam para mim e falam assim, Lu, eu não tô dando conta, eu já não faço mais nada, eu já tô cansada, eu já tô isso, eu já tô aquilo, eu já não tô rendendo. E eu falo, descansa, mas coloca a hora de parar, de descansar também, porque às vezes a gente até esquece, sabe? Então, assim, nos investimentos a gente coloca um teto, quando a gente está mexendo em ações, a gente coloca um stop. Pensa também num stop. Porque às vezes eu estou descansando, já tem 15 dias, já tem 30 dias e eu ainda não percebi. Então, quando a gente pensa num processo de descanso, eu penso, eu vou descansar, domingo, quando for, eu vou descansar no final de semana, quando for segunda-feira, eu pego tudo de novo. Porque quando eu conto para o meu cérebro que segunda-feira eu vou pegar tudo aquilo que é meu e vou tomar posse disso, fica muito mais fácil de eu fazer. Então, se eu não estou rendendo, se eu estou prejudicando, às vezes, até o meu paciente, que aquela sessão, às vezes, cansada, ou se eu estou prejudicando o meu processo criativo, para e fala, peraí, eu vou ver série esse final de semana inteiro, mas já adiciona o botãozinho de ligar. Segunda-feira, 8 horas da noite, eu estou aqui de volta. Porque, às vezes, gente... Eu tô com um paciente, às vezes, 2, 3 horas da manhã, que eles já estão cansados, eles já não aguentam mais. Só que tem que terminar serviço. Então, às vezes, é melhor eu me autorizar a descansar com esse botãozinho de que não, peraí, amanhã, tal hora eu pego de volta. Ou semana que vem eu pego de volta. Mas vamos acionar esse botãozinho, sabe? Porque senão eu não volto, não. Viu? A inércia é mais forte. Vai lá, Lu, E o que aí, você do acha outro disso? lado, tem... Hã? O que você falou, Lu? Desculpa. O que você acha da minha fala? Não, acho exatamente isso. E acho que uma coisa muito importante, que também, voltando lá para a bronca do psicólogo que não faz o que ele ensina, a gente não tem equilíbrio, né? Então, é aquele tudo ou nada o tempo todo. Então, ou eu largo o celular domingo inteiro, ou então eu não largo nunca mais. Sendo que, dependendo da rotina da vida, do jeito, a Lu, por exemplo, tem filhas pequenas, então ela realmente precisa ter esse espaço aí como prioridade na vida, não tem jeito. Eu já tenho filhos grandes, então não é outro ritmo. Mas se todos os dias, por 1 hora, eu desligar o celular, se todos os dias, por 1 hora, eu me afastar do celular, a coisa já vai tomando um outro espaço na vida, né? E a gente está falando do celular, mas pode ser qualquer coisa, né? Não, aqui. Independentemente de ser o mundo online ou não, independente de ser o mundo digital ou de ser o mundo presencial, a gente precisa sempre prestar atenção. Onde a gente está investindo, onde a gente está gastando, acho que essa é a fala, né? Onde eu invisto o meu cuidado, onde eu invisto o meu carinho, onde eu invisto o meu cansaço, né? Esse é o ponto, esse é o cuidado que a gente veio aqui hoje propor para vocês refletirem, né? Acho que esse é o ponto mais bacana da conversa, né? O que eu estou fazendo comigo nessa quarentena? Aqui, Lu, tem a Mônica. Vou citar a Mônica de novo, porque é minha amiga. Se ela ficar com raiva, depois eu converso com ela. Ela faz caixas, ela faz personalizados, ela faz tudo aquilo que a gente inventa. Todas as minhas invenções são ela que faz. Agora eu quero que ela faça uma caixa de um cifrão aí. Falei para ela, se vira. Quero uma caixa em formato de cifrão. Às vezes ela já tá cansada. Ela não, porque ela é ligada no 330. Mas às vezes ela tá cansada, o processo criativo dela já acabou, ela já não aguenta mais. E se ela ficar se esforçando, gente, ela tá fazendo muito mais mal para ela do que bem.
porque não vai surgir nada. Então, a importância dela descansar, dela se reconectar, e aí a gente reconecta quando a gente procura aquilo que alimenta a nossa alma. O que alimenta Mônica, ela a faz nossa isso alma? às vezes, viu, Mônica? Fica tranquila, que de vez em quando ela faz isso mesmo, né? Mônica falou assim, ó, já tá Todo mundo que é acabando minha com a amiga minha sabe vida. disso. Gente, o que reconecta a nossa energia? É aquilo que eu gosto de fazer, mas eu não faço. Aquilo que eu gosto de fazer, mas eu não faço, são os meus hobbies. Hobbies custa caro mesmo. Então, vamos lá. Eu gosto de fazer, mas eu não faço. Um passeio numa cachoeira. Não é todos os dias que eu posso fazer. Passear na cachoeira não é aquilo que eu gosto e que eu faço. Então, quando eu tiver nesse nível de cansaço mental muito grande, que eu já tiver, que as minhas. Vou falar da Joane aqui agora. Quando minhas cores estiver tudo no vermelho, igual a Joane disse aqui agora, a primeira coisa que eu tenho que fazer comigo é o que eu gosto de fazer, mas eu não faço. Gente, tem as coisas que eu gosto de fazer e que eu faço, e tem as coisas que eu gosto de fazer e eu não faço. As coisas que eu gosto de fazer e não faço são meus hobbies. Alimentam a minha alma, tá? Exatamente. Então, quando eu conecto com isso, uma coisa que eu, Luciana, gosto de fazer e não faço, que eu não dou conta, é entrar em contato, não dou conta por causa do tanto de coisa, é contos. Eu sou viciada em contos, eu gosto de contos, eu amo Jung. E o Jung, por exemplo, ele não é minha abordagem, ele não é a linha que eu sigo. Então, às vezes, para me conectar comigo, eu vou lá, eu vou ver João e Maria, eu vou ver as histórias, eu vou ver. Eu falava, gente, nada melhor do que ver Harry Potter, porque você já sabe o Harry Potter inteirinho, você não tem que pensar, você não tem que fazer nada. Mas isso é meu. Então, o que vocês gostam de fazer, mas não fazem, estão deixando de lado? Vamos tentar recuperar isso, vamos tentar trazer isso. Tem que ter isso na linhazinha das cores de vocês. Isso tem que estar lá. A gente pode até escolher a cor rosa para aquilo que eu gosto de fazer e eu não faço. Pode ser falar mal da Luciana Lopes, porque da Luciana de Barros não. Mas pode ser, não tem problema. Aham. Mas Mas olha só, que interessante isso que você está dizendo, né, Lu? A gente a gente tende a achar, ou a maioria de nós tende a achar que fazer um hobby é um desperdício, eu tenho coisa mais importante para fazer, né? Ou, eu não preciso fazer isso porque agora não é a hora de fazer e tal. Essas tendências que a gente tem de ir para os extremos, das coisas que mais atrapalham tudo na vida e no rendimento, e a gente sabe disso, é disso que a gente está falando, mas se a gente for olhar para um atendimento no consultório, por exemplo, a gente esbarra facilmente nessas coisas. Por que eu estou dizendo isso? A nossa ideia sobre hobby é uma ideia culturalmente muito esquisita. Nem todo mundo entende o que é um hobby, né? A pessoa confunde hobby com uma atividade que ela não conhece ou que ela não faz tanto assim. E, na verdade, não é uma atividade nova, uma atividade que ela não conhece. O hobby é aquilo para o qual a gente não para se dedicar, muitas vezes. Né? Claro que eu não estou dizendo que todos somos assim, claro que eu não estou dizendo que todos, que ninguém aqui sabe isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente vê isso no nosso consultório quando a gente começa o dia às 8 da manhã e engata uma primeira e vai até às 8 da noite sem parar para almoçar. Por exemplo. Né? O intervalo do prazer, aquele cafezinho que é o que a gente gosta, não tanto na linha do que é o hobby, por exemplo, mas na nossa lida, na maneira como a gente faz. Né? E a gente sabe que o ideal seria, o melhor dos mundos seria se a gente tivesse um intervalo entre um paciente e outro, por exemplo. Né? Para a gente se desconectar de um, para a gente se conectar no outro. Porque isso vai refletir na nossa qualidade. Não é mesmo?
Você falando isso, Lu, eu já devo ter falado isso aqui, mas eu vou falar de novo. Eu achava chique, principalmente teve uma época do Instagram que as pessoas colocavam a foto do Da saindo 10, agenda. saindo 10 horas da noite, tirando foto, agora pra cá. Gente, eu achava isso E gente chiquérrimo. que posta a agenda, tipo, das 8 à 1 da tarde, um nome atrás do outro, e Essa eu acha nunca vi, não. pleno. Agenda cheia. Olha só, estou com a agenda cheia. Tudo Ê, bem, lógico, é Tereza. legal, é bacana. Ok, eu não estou dizendo que não. O que eu estou dizendo é, a gente precisa ter este cuidado, porque isto reflete na qualidade dos nossos atendimentos. E eu, como supervisora, você, como supervisora, a gente não pode desqualificar este nosso trabalho, né? Porque Eu fiquei já pensando. aconteceu de eu dar supervisão e a única questão que a pessoa tinha, que a profissional tinha, que a colega nossa tinha, era isso. Ela encavalava todas as atividades e ela foi perdendo qualidade de atendimento mesmo, E eu né? achava Foi perdendo chique. vínculo. Mas eu fiquei pensando aqui, quando você falou, eu sou supervisora e você é supervisora. E pelos viés, né? Por onde que a gente olha? Você olha pela qualidade. E eu já olho assim, olha, tem coisas que dá para ganhar mais, tá? Sem ser só atendimento. Eu tô falando Sim, isso então tanto que os vamos nossos olhares esclarecer. são diferentes. Eu sou supervisora clínica, sou supervisora de terapeutas, a Lu é supervisora do dinheiro, tem o olhar voltado para a maneira como a gente lida. Tudo bem. Ok, são trabalhos semelhantes. Porém, neste mesmo sentido, isso que eu estou dizendo sobre o detalhe da qualidade vai valer para as duas coisas, vai valer para as duas áreas, por exemplo, né? Então, sim, a gente tem que olhar para o detalhe, para a coisa do pequeno cuidado, do pequeno prazer, né? O hobby não precisa ser só você ser colecionadora de selos, por exemplo, né? Mas é o pequeno prazer de sentar 10 minutos por dia ali e assistir a televisão que você gosta, assistir o Harry Potter, assistir não sei o quê, né? Ter este olhar atento para esse intervalinho que é distribuído ao longo do dia, porque isso vai refletir na qualidade, não tem como não refletir, né? A gente já é tão exigente com tanta coisa por conta da nossa profissão que se a gente não para olhar para esses detalhes, a gente se atropela. Não é assim, Lu? Quando eu atendia no consultório, eu tirava férias a cada 3 meses, uma semana de férias a cada 3 meses. E às vezes os pacientes falavam, nossa, mas você tira férias demais, porque era 4 vezes ao ano, né? E eu, mas eu vou voltar muito melhor, eu te garanto, eu vou voltar Com plena, certeza. eu vou voltar Com certeza. ótima. Com Se certeza. prepara que segunda-feira que vem, na próxima, eu vou estar boa. E é verdade, toda vez que a gente entra em contato com um hobby da nossa vida, gente, às vezes a gente nem tem consciência que ele é um hobby, mas toda vez que a gente entra em contato com aquilo que alimenta a alma da gente, a gente cura, sabe? A gente se cura. Então, Uhum. precisamos ter consciência do que é um hobby pra gente, que é para eu procurar. Por exemplo, Uhum. às vezes a natureza, parar para olhar o céu. Eu sou bem natureba, né? Um sítio alimenta minha alma. Mas o que alimenta a alma para você, né? Porque isso te conecta de novo e te cura. Isso que é mais importante, né? Exatamente. Fazer seu Exatamente. lanche de manhã. Gente, um café da manhã para mim é vida. Poder sentar e tomar café da manhã. Esses dias para trás eu não atendi às 8. Eu atendi às 7, mas eu não atendi às 8, porque às 8 eu tomava café da manhã. Aí eu só voltava para atender Exatamente. às 9. Exatamente. É... O que Ter que essa alimenta? noção, né? Com O essa que... coisa da quarentena, só para contar para vocês, eu deixei de atender de manhã, por exemplo. Eu começo a 1 da tarde. Porque eu sei que eu vou até a noite, porque o meu ritmo é esse, né? Ok. Mas, e como eu falei, né? Estou num momento da minha vida em que eu posso fazer isso. Eu não tenho filho pequeno, eu estou já num outro, né? Num outro tempo da vida.
Mas de manhã eu não atendo. E não atendo mesmo. Tipo, não adianta. É muito raro acontecer de eu precisar necessariamente atender. Mas é respeitar essa manhã aí, que é o tempo que é para fazer as outras coisas. Até porque na quarentena, voltando um pouco para a coisa da quarentena, que foi essa sobrecarga emocional e mental que a gente acabou se enfiando nela, né? Se a gente não distribui dessa forma, a gente não dá conta de fazer todas as outras tarefas que acabaram vindo junto com o combo quarentena, né? Porque tem que estudar com o filho, tem que assistir aula online, tem que limpar a casa, tem que fazer comida, tem que não sei o quê. Então, assim, é um acúmulo que só vem para deixar esse assunto aqui mais vivo ainda, né, Lu? Muitas vezes a gente vai falando uma com a outra pelo telefone e vai fazendo as outras coisas, porque não dá para parar, sentar, pegar uma xícara de café e ficar conversando horas. Não temos mais esse tempo, né? Aqui ali Gente, tem eu estou três. acompanhando aqui os comentários, estou adorando o monte de queridas e queridos que já conhecem nosso trabalho, já vêm aqui acompanhar a gente no domingo e que estão comentando muito, se identificando muito, né, com o que a gente está falando. E que legal, estou bem contente de estar podendo trocar isso com vocês hoje e as nossas impressões estarem sendo tão ressonantes aí dentro, né? Muito bom. Ó, a Renata tá aqui. Terça-feira eu vou fazer uma live com a Renata sobre merecimento. Essa semana eu resolvi falar de merecimento e de receber e dar, porque às vezes a gente, justamente sobre isso, que às vezes a gente até impede a gente de receber as coisas, sabe, Lu? A gente não se sente merecedor. Exato. Então, já te dou aí uma dica, você vai abrir o seu webinar quarta-feira, trabalha isso, sabe? Começa a contar, eu mereço arrasar nesse trabalho, eu mereço ter várias pessoas me olhando, meu trabalho tá bom. Porque a gente precisa contar isso pro universo e pro cérebro da gente, sabe? Que nós já temos. Eu mereço todo o dinheiro que eu posso receber desse webinar. Eu mereço. Exato, mas isso, Lu, eu, você e cada um que está aqui, que vai desligar daqui a pouco, vai descansar e amanhã vai começar com a primeira atividade do dia, né? Então, vocês aí também, nesse sentido, façam isso. A Lu, ela tem esse olhar muito ligado às coisas do concreto, né? Que são fundamentais para a gente conseguir perceber as coisas no entorno, né? Não é à toa que ela pede para a gente fazer uma atividade que é visual, né? O visual você podia trocar concreto por diamante, né? Luciana tem mais essa visão do diamante, né? Do diamante. Ó, Lu, já avisou aqui, ó. Eu não percebi, gente. Desculpa, então, eu não percebi mesmo. Então, pode falar. Pessoal, um minuto. Entrem no meu link, no link da minha bio, se inscrevam para o webinar, que vai ser na quarta-feira, às 21 horas, mas tem que se inscrever, tá? Não adianta achar que vai chegar e vou aparecer do nada, não é live, é webinar já, tem que se inscrever lá, tá bom? Domingo que vem nós estamos de volta e escrevam pra gente, mandem mensagens. Tudo bem que esse vai ficar aqui no Dalu, mas vão lá no meu também para me mandar mensagem, me dizer o que vocês acharam, tá bom? Pra gente poder conversar. O que você falou? O seu cai. Ô, Bruno, eu fiz uma propaganda do meu baralho. Ó, gente, meu baralho. Bruna, eu quero um baralho, hein? Já tô te avisando. Gente, Ale, que bom que você fez todos os exercícios. Gente, essa semana nós vamos trabalhar o dar. Então, por favor, fica de olho aí que a gente vai trazer muito. Beijo, Lu. Isso aí. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Lu. Até. Tchau, gente. Tchau. Com Deus.